Você está encarando o cano de uma arma carregada. Com poucas opções para se salvar, sua vida começa a passar diante de seus olhos. Então você percebe uma arma explodindo em um desenho animado que assistia quando criança, tendo seu cano obstruído pelo herói. Você se questiona se um dedo, uma mão ou outro item facilmente acessível pode de fato salvar sua pele. De fato, existe algo que possa ser enfiado em uma arma para fazê-la explodir em vez de disparar? Eu sou o Stu, isso é Debunked, e estamos aqui para distinguir verdades de mitos e fatos de equívocos. Especificamente, enfiar um dedo na extremidade de uma arma para frustrar um agressor gatilho fácil é um clichê bem conhecido. Particularmente em desenhos animados. Muitos exemplos clássicos podem ser encontrados ao longo da série Looney Tunes ou naquela famosa dupla de gato e rato, muitas vezes resultando no cano explodindo e descascando como uma banana, e o atacante acabando pior do que seu alvo. Versões de ação ao vivo deste clichê comum geralmente não mostram o segmento, com a situação sendo resolvida antes que o gatilho seja puxado, mas aquelas que mostram apresentam alguns resultados bastante grotescos. Nós até vemos isso com armas de grande calibre em filmes, desenhos animados e videogames. Então, primeiramente, o que aconteceria se você tentasse bloquear um tiro com um dedo, polegar ou mão? Para entender a física por trás da teoria de como as armas funcionam, vamos primeiro dar uma olhada nisso. A resposta provavelmente não vai te surpreender. Embora existam muitos tipos diferentes de armas, variando bastante em seu funcionamento, a grande maioria propulsiona balas usando uma carga explosiva, que gera rapidamente gás sob alta pressão dentro do cano. Quando o gatilho é puxado, um pino de disparo atinge a parte inferior do cartucho. No centro está o iniciador. Ao atingi-lo, cria-se uma faísca, que acende um propelente. Isso, por sua vez, produz gás atrás da bala, que se expande quase instantaneamente. Como os gases estão confinados dentro da arma, eles forçam a bala a sair do cano em alta velocidade em direção ao alvo. As armas são projetadas para conter de forma segura os gases produzidos por munição compatível. A ideia de que um cano de arma bloqueado poderia causar a explosão do cano supõe que, sem ar para a bala ou gases em expansão escaparem, a pressão interna dentro do cano aumenta a um grau que ele não pode tolerar, causando sua ruptura catastrófica. As armas são eficazes porque as balas de metal são muito mais densas do que qualquer parte do corpo humano. Apesar de leves, a maioria das balas pesa apenas poucos gramas. Quando viajam em alta velocidade, as balas rasgam a carne e quebram ossos com facilidade. Dedos e polegares não são exceção. Não ajuda o fato de que a maioria dos canos de armas são muito mais estreitos do que o dedo médio de um adulto, então é muito mais provável que você esteja pressionando a ponta do seu dedo contra o cano ao invés de dentro dele. Isso não veda completamente. E quando o gatilho é puxado, a bala rasga o dedo, permitindo o escape de gás, limitando o dano ao cano. Não que isso seja uma surpresa para alguém, mas a internet está repleta de histórias de pessoas que acidentalmente atiraram em seus próprios dedos. Em 2014, o ex-jogador de beisebol profissional José Canseco atirou em parte do seu dedo ao limpar uma arma que não percebeu estar carregada. Apenas algumas semanas depois, em 2015, policial em uma loja de armas no estado americano de Kentucky atirou em parte do seu dedo enquanto manuseava uma arma que ele pensava estar vazia. Como esperado, o estado das armas não merece menção. As armas simplesmente não sofrem danos substanciais ao encontrar bloqueios feitos de carne humana. Você pode estar pensando que isso apenas mostra que os dedos não são capazes de obstruir a bala disparada de uma pistola, com canos que são muito pequenos para realmente enfiar um dedo. Bem, os cientistas pop favoritos de todos, os Mythbusters, exploraram esse dilema várias vezes com uma espingarda. A equipe disparou repetidamente armas obstruídas com análogos de dedos feitos principalmente de gel balístico. O maior dano que a arma sofreu foi um pequeno inchaço logo atrás do cano, enquanto as mãos falsas foram completamente obliteradas. No final das contas, os dedos não são fortes o suficiente para conter os gases ou a bala. Então, a pressão necessária para explodir o cano não pode se acumular.
No entanto, dedos carnudos e macios obviamente não são a única coisa que pode bloquear um cano de arma. Outras substâncias, como solo, rochas ou outros detritos, podem viajar mais fundo pelo cano e formar bloqueios muito maiores. Quanto maior e mais sólido o bloqueio, mais provável é que a pressão criada ao disparar possa sobrecarregar o cano. Na verdade, a rolha de produto preferida do Pernalonga foi testada pelo Matt no Demolition Ranch, e enquanto Pernalonga acabaria sendo um coelho bastante morto, teria sido a última vez que Fudd usou sua arma. De fato, os riscos associados a um cano bloqueado são conhecidos há bastante tempo. Lá atrás, em 1880, um cientista e engenheiro escocês chamado George Forbes publicou um artigo para a Royal Society of Edinburgh com o título sobre a explosão de armas de fogo quando o cano é fechado por neve, terra, graxa, etc. O artigo é uma explicação teórica de por que os canos de armas às vezes explodem quando bloqueados. Uma seção do artigo segue como segue. É bem conhecido que se uma peça de caça comum, carregada com chumbo ou bola, tocar o chão ou a neve de forma a fechar o cano da arma, ou se o cano da arma for de alguma forma artificialmente fechado com graxa ou outras substâncias, a peça de caça certamente irá estourar no cano quando for disparada. Que a Forbes descreve? O fenômeno de canos estourando, como bem conhecido, claramente indica que, pelo menos em seu tempo, canos de armas explodindo não eram totalmente incomuns. Mesmo substâncias cotidianas como o solo podem fornecer resistência suficiente no momento do disparo para que as pressões dentro do cano superem sua integridade estrutural. Naturalmente, pode-se argumentar que canos de armas explodindo eram mais frequentes no tempo de Forbes, porque as armas fabricadas antes de 1880 podem não ter sido tão robustas quanto as modernas. Avançando cerca de 100 anos, encontramos o especialista em balística Tom Roster, que realizou uma série de testes para descobrir quanto de pressão excessiva seria necessário antes que o cano de uma espingarda moderna explodisse. Sua arma de escolha foi uma Remington modelo 870 calibre 12, com canos preparados para cartuchos de 3H. Este modelo é projetado para uma pressão máxima permitida de 11.500 libras por polegada quadrada, mas é testado até 19.800 libras por polegada quadrada. Roster aumentou a carga da arma em incrementos de 5.000 libras por polegada quadrada. Nada aconteceu até ele atingir 55.000 libras por polegada quadrada. Eles explodiriam espetacularmente, descascando como uma banana em vários segmentos à frente da câmara. Então, um simples bloqueio pode criar esses tipos de pressões e explodir um cano de espingarda moderno? Sim, e isso pode acontecer com canhões também. Detritos como lama podem ficar alojados e compactados dentro do cano, proporcionando resistência suficiente ao disparar para gerar pressões que a arma simplesmente não pode suportar. Vários youtubers testaram isso, e dependendo da espessura das paredes do cano da espingarda, cerca de 5 centímetros de lama úmida são suficientes para produzir o efeito de casca de banana. Outro tipo de obstrução muito perigosa é a das cargas squib. As cargas squib são rodadas que, ao serem disparadas, não têm energia suficiente para propelir a bala para fora do cano, fazendo com que ela fique presa dentro. Se a pessoa que está atirando não notar que o cano está sujo, atirar novamente pode fazer com que o cano se rompa violentamente ou exploda. As cargas squib podem ser causadas por fabricação de baixa qualidade, por munições antigas deterioradas, ou munições que foram submersas em água. Até pequenas quantidades de umidade na munição podem umedecer os explosivos, causando falhas no disparo e, às vezes, cargas squib. Os cartuchos de espingarda, em particular, são mais suscetíveis a isso, pois são construídos com um estopim entre a pólvora e o chumbo. Se o estopim ficar molhado, pode facilmente ficar preso dentro do cano ao disparar. Como demonstrou o especialista em balística Tom Roster, usar munição incorreta também pode fazer com que os canos explodam se criarem pressões que a arma não foi projetada para suportar. E como sugerimos anteriormente, esses problemas não afetam apenas as armas de fogo, ou seja, armas que uma pessoa pode carregar e operar individualmente.
Armas de grande calibre que são plantadas no chão ou fixadas em veículos pesados, também conhecidas como canhões, funcionam exatamente nos mesmos princípios que as armas de fogo e sofrem muitas das mesmas armadilhas. Naturalmente, isso também é representado em desenhos animados, mas provavelmente mais famoso, o clássico de ação e aventura de 1989, Indiana Jones e a Última Cruzada, onde Indy enfia uma pedra no canhão de um tanque. E mais recentemente, em X-Men Origins, Wolverine, como um punho mutante super-humano. Apesar de bloquear um canhão ser muito mais desafiador do que uma arma de fogo, explosões por bloqueio podem ocorrer. Um canhão naval britânico de 1956 está disponível para ser visto atualmente. O cano mutilado foi causado por uma carga squib, mostrando que canos bloqueados também são perigosos para armas maiores e mais pesadas. Existem tantas fotos históricas de tanques com canos estourados que parece um acontecimento relativamente comum. Mas, na maioria das vezes, há mais na história do que aparenta à primeira vista. Pegando o exemplo relativamente conhecido do M4 Sherman, que ainda está em seu local de descanso hoje. Enquanto este canhão realmente estourou sob a pressão do fogo de sua própria munição, uma testemunha ocular da divisão Panzer atacante explica toda a história. O primeiro tiro do Panzer atingiu o M4 Sherman, mas ricocheteou, saltando para cima em vez de um acerto direto. O disparo do tanque Sherman deve ter atingido o tubo, pois seu canhão estourou. Mas e o efeito casca de banana que vemos como resultado da engenhosidade do Indy? Isso é apenas ficção hollywoodiana? Surpreendentemente não. Um relato da Segunda Guerra Mundial de Bert Hooke, do 57, o Regimento Antiaéreo de Wessex, capturou o resultado de uma explosão prematura em seu 3, 17,78 centímetros, que produziu o icônico efeito de casca de banana. Mas e quanto a obstruções? Embora não conheçamos as histórias por trás de muitas das fotos genuínas disponíveis na web, temos um relato em primeira mão de um dos exemplos mais bem fotografados da Guerra da Coreia. O relato é recontado pelo atirador americano Daniel Cooper em Lutando no Limite, defesa do perímetro de Pusan. Após uma batalha ao longo de um estreito vale, apelidado de Bowling Alley, na noite anterior, Cooper e outros 3 atiradores foram enviados para desativar o canhão principal de um tanque norte-coreano danificado. Um T-34 soviético relatou ter visto uma equipe de reparo inimiga trabalhando na noite anterior. Eles decidiram não abrir a escotilha por medo de armadilhas, e sem mais nada à mão, optaram por enfiar lama no cano. Como Cooper relembra os eventos, quando os norte-coreanos voltaram para usar o tanque. Noite. Eles dispararam um tiro e foi o fim daquele cano e de qualquer outra pessoa que estivesse por perto. A foto daquele tanque com o cano alargado foi para a Associated Press, Life Magazine e tudo mais. Assim como uma espingarda comum, bloqueios como lama podem criar um selo forte o suficiente para criar pressões que sobrecarregam o canhão e, mais uma vez, dão aquele efeito de casca de banana direto dos Looney Tunes. Então, enquanto é quase impossível que um dedo enfiado no cano de uma arma cause a explosão total do cano, outros tipos de bloqueios constituem um perigo real e presente quando se trata de armas. Eles podem ser raros, mas acontecem, e podem facilmente resultar em lesões significativas ou pior. Atenção, não façam isso em casa.